Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Olá, meus queridos. Graças a Deus o Senhor ainda nos acordou este dia. Queremos orar e suplicar a sua presença enquanto estudamos a sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te, Senhor, pelo privilégio e cuidado do Senhor de nos conceder mais um dia na vida. Obrigado pela bênção da tua palavra que estudamos. Vivifica-nos e transforma-nos pela tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a fugir das paixões desta vida e andar na retidão e fidelidade no teu caminho. Fica conosco. Em nome de Jesus suplicamos, agradecemos. Amém. O tema de hoje diz semeador de discórdia. Estamos a continuar a falar de Judas. Mateus 20, 26 e 27. Jesus Cristo diz aos seus discípulos: não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Este é o padrão do reino dos céus. Tudo contrário ao padrão da terra, não é? Que o que quiser ser grande, será grande. Os outros, os menores, é que servem. Contrário do céu. Com Judas, um elemento de antagonismo se introduzira entre os discípulos. Aquilo que o dirigia era a esperança de benefício próprio no reino mundano que esperava Cristo estabelecesse. Judas sonhava com um reino aqui da terra. Jesus, o Messias, o rei prometido, viria e destruísse os romanos, acabasse com os romanos, expulsasse e então estabelecesse o seu reino e Judas teria um lugar de preeminência. Posto que reconhecesse o poder do amor divino de Cristo, Judas não se rendeu à sua supremacia. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e o amor de Cristo tocava-lhe o coração, mas ele não rendia-se ao Senhor. Continuou a alimentar seus próprios juízos e opiniões, sua disposição para criticar e condenar. Esta era a sua condição no meio dos 12. Os motivos e ações de Cristo muitas vezes estão acima do seu entendimento, despertavam dúvida e desaprovação. E suas próprias contestações e cobiça insinuavam-se nos discípulos. Jesus é aquele que tem os seus pensamentos, como a palavra de Deus diz que o Senhor tem pensamentos muito mais altos do que o nosso. E Judas não entendia muitas vezes as motivações de Jesus. E ele simplesmente limitava a criticar, desaprovar e insinuava isso no meio dos discípulos. Né? E os discípulos ficavam em confusão entre próprios eles e uns até começaram a suspeitar e duvidar de Cristo. Muitas de suas contendas pela supremacia e muito do seu descontentamento pelos métodos de Cristo originavam-se com Judas. Só que ele fazia isso de forma secreta. Tiçava ali, como se fosse a questionar: quem que vocês acham que Cristo vai colocar em primeiro lugar? E então, ali já está a semente disputa que surgia no meio dos discípulos. Mas ele fazia isso secreto. Introduzia controvérsias e extraviados sentimentos, empregando os argumentos apresentados pelos escribas e fariseus contra as reivindicações de Jesus. Isto Judas ouvia de Jesus e ouvia dos escribas, ele trazia dos escribas para o meio dos discípulos, criava pequenas contendas e suscitava sentimentos extraviados e controversos no meio do discípulo. Era triste. Será que hoje não temos esse tipo de situações na sociedade, na igreja? Muitas vezes Judas apresentava textos das Escrituras que não tinham nenhuma ligação com as verdades que Cristo estava expondo.
Essas passagens separadas do seu contexto deixavam os discípulos perplexos. Como hoje, Satanás está tirando textos fora dos contextos e trazendo grandes perturbações no meio do povo de Deus, no meio da sociedade. Todavia, tudo isso era feito por Judas de maneira a parecer que era consciencioso. Ele fazia isso como se fosse: eu estou certo. Como muitos outros dizem: eu falo a verdade. Eu só quero ser sincero. Eu só quero ser honesto. Mas essa honestidade é uma honestidade transviada. E ao passo que os discípulos estavam em busca de provas que confirmassem as palavras do grande mestre, Judas quase imperceptivelmente os queria levar para outro rumo. Em tudo quanto Cristo dizia aos discípulos, havia qualquer coisa com a qual no coração Judas não concordava. Hoje existem pessoas desse gênero, desse tipo. A verdade pode ser tão clara, mas sempre é um ponto que a pessoa vai dizer: eu não concordo, eu não aceito. Às vezes não fala publicamente, mas murmura no coração. Todavia, Judas não fazia oposição aberta, nem parecia duvidar das lições do Salvador. Não murmurou exteriormente até o tempo da festa em casa de seu irmão. Ele sempre fazia as suas coisas secretas, como se fosse: ele não sabe nada, ele não sabe o que estou a fazer, e fica quieto. Até que chegou o momento em que Cristo estava já quase perto do fim do seu ministério e Simão tinha convidado Cristo a uma festa em sua casa. Ali Judas abriu a boca. Quando Maria ungiu os pés do Salvador, Judas manifestou sua disposição cobiçosa. Ante a reprovação de Jesus, o espírito pareceu tornar-se-lhe em fel, duro, amargo. Quando Maria quebrou o vaso de alabastro, começou a ungir os pés de Jesus, o cheiro do perfume invadiu a sala. Olha, este vaso poderia se vender por 300 dinheiro e oferecer esse dinheiro aos pobres. Será que realmente era essa a intenção de Judas? Judas contestou abertamente. Jesus reprovou mansa e misericordiosamente. Orgulhoso, ferido e desejo de vingança derribaram as barreiras e dominou a ganância com que por tanto tempo condescendera. A vingança e o orgulho lhe derribou as barreiras e Judas explodiu. Será essa a experiência de todo aquele que persistir em contemporizar com o pecado. Todo aquele que ficar a acariciar o pecado, que ficar a manteigar, como alguns dizem, a manteigar o pecado para suavizar perante os olhos das pessoas, mais tarde ou mais cedo vai explodir. Mais tarde ou mais cedo, quando o Espírito de Cristo reprovar diretamente este coração, vai se manifestar toda a obra insinuosa que estava por detrás das atitudes das pessoas. Os elementos de depravação a que não se resiste ou que não são vencidos correspondem à tentação de Satanás e a alma é levada cativa à vontade do diabo. Todos os elementos de depravação que nós temos no nosso coração e não resistimos, ela vai tornar o meio pela qual Satanás vai nos levar à destruição. Eis por essa razão que o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quando você ama Cristo de todo o seu coração e entrega-se completamente a Cristo, então Cristo trabalha em eliminar todo o traço de caráter mau que pode ser a via, o conduto pelo qual Satanás pode ter-te como uma presa. Irmãos e amigos, o tempo está no fim, Cristo está chegando e Satanás está dando o seu último golpe à humanidade com as situações que vemos na sociedade a ocorrer, manifestações, isto e aquilo. E então é preciso nós começarmos ou decidirmos entregar completamente nosso coração a Cristo. De outra maneira, quando o golpe final for dado, nós seremos aqueles que seremos também levados pela onda, tal como o construtor que construiu a sua casa na areia, porque não tinha profundeza, não era alicerçado no Senhor e na sua palavra.